Olá, ouvintes da Jovem Pan, nosso bom dia todo especial para você que já está ligado conosco nas ondas da Jovem Pan em 101,7. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro, estamos dando início à nossa edição local do Jornal da Manhã da Jovem Pan Presidente Prudente. Nossos comentaristas participantes, nossos convidados especiais, Adolfo Padilha e Fernando Gessi, que também já dão aí o seu bom dia e também o seu destaque de hoje. Fernando Gessi. Bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí pelas redes sociais, Netflix. E é o seguinte, gente, o meu destaque de hoje vai para algumas informações aí que estão circulando na internet, que as vacinas vão mudar ou alterar o código genético de nós, seres humanos, tá? Isso aí não vai acontecer. Isso porque eu conversei com uma pessoa que me mandou uma matéria de um grupo científico, Flávio Fonseca, do Centro de Tecnologia de Vacinas. Ele é um pesquisador da UFMG. O RNA biológico já são partículas e células que nós já temos nos nossos corpos e não vai mudar, não vai alterar nada, tá? São aí as vacinas usadas pela AstraZeneca, Moderna e Pfizer, e a coronavírus, que trabalha com o código do vírus inativado. Eu repito novamente, político não é médico, médico não é cientista, e a maioria dos cientistas são biomédicos. É dessa galera aí que nós temos que começar a escutar um pouquinho e acreditar na ciência. Nosso bom dia e o destaque de Adolfo Padilha, bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, Jess, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu só quero fazer um destaque aqui para as pessoas prestarem atenção. Você está proibido de ficar com a sua família no Natal. E o governador João Dória manteve a saidinha para os presos passarem o Natal com a família. Voltamos naquele discurso que a gente faz aqui, onde faz sentido isso para você? E aquela frasinha que acho que todo mundo tem que guardar, e como eu digo aqui, pesquisar. Não sou contra a vacina, aliás, eu tive Covid. Então, eu não desmereço o vírus e os cuidados que temos que ter. Mas nenhuma pandemia no mundo pode acelerar o tempo da ciência, infelizmente. Pois é, e a gente começa o nosso Jornal da Manhã, nesta edição de quinta-feira do dia 17, com uma nota aqui de Presidente Prudente. Olha, antes de notificar sobre o atraso, a Prefeitura de Prudente estendeu um contrato com a empreiteira, uma obra que tem um custo de R$ 4.400.000 e trata-se do Parque Digital, que até hoje, depois de 9 meses, ainda continua no alicerce. Fernando Gessi. Essa obra aí, na verdade, é o Hub 18. Tem algumas coisas ali realmente complicadas. Foi aprovado pela Câmara, são 4,4 milhões de reais de financiamento, 9 meses ali ainda estamos no alicerce, ou seja, não chegamos a lugar nenhum. É a mesma construtora que pegou ali a obra do camelódromo e a coisa continua. A pergunta que eu faço aqui para todas as pessoas que responsáveis por essa obra, qual que é a função daquilo ali? Nós não temos ali o Inova. O que nós iríamos montar, ou montaríamos ali dentro do Hub 18? Tá, uma GoWork? O que é? Nós vamos começar a alugar as coisas para terceiros? Nós vamos desenvolver incubadoras de tecnologia? Será que essa é a função da prefeitura? Será que não teríamos que ali que fazer alguma coisa? O que me espanta, né? 4,4 milhões de financiamento, a Covid, até onde eu sei, não parou com a construção civil, e mais uma vez nós temos aí um atraso de uma obra não realizada. Ou seja, um governo que realmente disse, mas não apresentou e não fez absolutamente nada. Agora, uma surpresa para os nossos ouvintes. A construtora responsável por essa construção é a mesma construtora que ficou encarregada de 3 obras na execução aqui em Presidente Prudente. Essa do Parque Digital, o Atende Prudente e também o famoso camelódromo. Um destaque, essa empresa, quando ela chegou para assumir o camelódromo, ela não quis saber do projeto que tinha sido desenvolvido por um engenheiro contratado pela prefeitura aqui de Presidente Prudente, e ela resolveu fazer outro projeto, o projeto dela mesmo. Quer dizer, essa empresa passou a ser uma empresa que tem um significado como obras paradas ou obras paralisadas. O que você me diz a respeito disso, Padilha? Olha, Dilson, o que chama a atenção aqui, acho que primeiro se faz necessário fazer apenas um reparo no que você falou aí. Não foi a empresa que não aceitou a obra que estava em andamento. Foi o secretário de obras, o
acho que não me engano, Paulo, que quando assumiu percebeu que a estrutura era muito fraca e quis fazer um teste de estrutural para ver se aquilo era correto ou não e teve que acabar mudando. O segundo ponto que a gente tem que deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que isso não é culpa do prefeito na primeira parte. A licitação, por lei, não importa quem seja a empresa, se ela tiver todos os documentos, todos os requisitos que for necessário, se ela é do Maranhão, estando no território nacional, o que é errado, ela pode participar e não pode ser eliminada por isso, a não ser se ela tivesse algum conhecimento técnico diferenciado e comprovar isso via documento. E não é o caso, é construção. Então, quando a gente vê nas redes sociais alguém dizendo assim, contratou uma empresa lá do Maranhão, não tem como. O prefeito não pode fazer nada. Se participou do ato licitatório e apresentou todos os documentos, todos os requisitos, pelo melhor preço, pela maior avaliação técnica, é a empresa que ganha e é a empresa que leva. Aonde o prefeito erra? Erra naquilo que nós já falamos no passado e pagou o preço disso não conseguindo a sua reeleição. Esses lançamentos de obra, no último ano de mandato, se ele tivesse politicamente bem colocado, se essas empresas percebessem que ele realmente teria chance à reeleição, você pode ter certeza que as obras já estariam bem adiantadas, porque o jogo da política de bastidores é mais sujo. Deixo até para lá para fazer o fim do comentário aqui, meu amigo Adilson. Pois é, só para fazer uma ressalva, o secretário de Planejamento e Obras, o secretário de Obras era o Paulo Vasconcelos. E numa entrevista com o Paulo, ele afirmou que o projeto que tinha sido desenvolvido, essa empresa, a Spala, ela não quis saber desse projeto, que era de autoria do Alfredo Penha, um engenheiro especializado em cálculo, e ela resolveu fazer o projeto dela. Aí sim, o secretário de Obras, o Paulo Vasconcelos, solicitou uma empresa para que pudesse fazer uma verificação se estavam corretos, porque aparentemente, até para leigo, a gente passava lá, a gente percebia que a estrutura era muito fraca. Então, para não incorrer de um acidente ou de um risco maior, foi essa atitude que o secretário tomou. E olha só, uma coisa boa que aconteceu, nós estávamos preocupados com a questão de leitos para UTI aqui em Presidente Prudente, foi renovado o convênio para a manutenção de 90 leitos no Hospital do Câncer. O governador João Dória anunciou a renovação junto ao Hospital do Câncer de Presidente Prudente. E aí, Padilha, até que enfim? Então, Adilson, nós temos aí essa informação aí, ela é muito importante para nós. Afinal, ali no HC, nós temos uma infraestrutura sensacional, coisa de primeiro mundo construída ali. Deve ser referência, acho que na América do Sul toda. E esse convênio, ele pretende fazer o seguinte, não é que as pessoas irão ali para ser tratadas de Covid, são as pessoas que estão em outros lugares com relação à oncologia, afinal é um hospital especializado para do câncer, que serão colocadas ali. Então, são 80 leitos para internação da área clínica e 10 leitos de UTI. Agora, para você ver como é que é interessante, né, gente? Uma iniciativa dessa vai criar, ou criará, mais de 150 empregos. Nós teremos ali a movimentação da nossa economia, teremos ali insumos comprados, movimentaremos aquela estrutura gigantesca e sensacional e fantástica, construída por quase todas as pessoas do Brasil, colaboraram ali para quem acompanhou a construção do HC. Então, realmente, isso é um fato muito importante. Eu acredito que já tem alguma coisa a ver com a visita do nosso futuro prefeito Ed Thomas a São Paulo, ao vice-governador Rodrigo Garcia, né, que fez ali uma tratativa para que isso aí acontecesse. Então, é imprescindível a criação de mais leitos para nós desafogarmos o HR e aí sim tratarmos as pessoas com mais responsabilidade, com mais humanidade. É isso que é a função do Estado e, infelizmente, alguns dos nossos políticos esquecem que essa é a principal função do Estado. Agora, o Adolfo Padilha, essa renovação com o Hospital Regional do Câncer de Prudente, com o governo do Estado de São Paulo, ela não diminui também a necessidade ainda de termos um hospital de campanha aqui em Presidente Prudente? É aceitar a esmola, né? Infelizmente, essa é a verdade. O hospital está quebrando o galho, o pessoal do hospital está se arriscando a tentar ajudar a nossa comunidade, essa é a verdade. E 6 milhões de reais, faz a conta aí, se ele contratar 150 profissionais, um salário médio de R$ 1.500, é mais do que isso. Põe os impostos, quase R$ 3.000. Vê quanto é que vai sobrar.
Então, mais melhor do que nada, né? Mas eu volto a dizer aqui, o governo de São Paulo precisa enxergar Prudente como capital regional, não como uma cidade afastada nos cantos do estado e pouco se importa. Nós temos aqui uma população carcerária de mais de 30 mil pessoas que ocupam os espaços da gente. Não que eles não mereçam tratamento, mas passou do tempo deles terem um hospital, por exemplo, como já se disse outro dia, dentro de uma penitenciária. Evita despesa de locomoção, segurança, tudo isso. Então, os 6 milhões é bem-vindo, muito bem-vindo, mas, no meu ponto de vista, é esmola para Presidente Prudente. Pois é. Surpreendentemente, o governo federal apresentou um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Nós passamos por um momento há cerca de 10 dias, quando a oposição e alguns governadores questionavam que o governo federal não tinha ainda, ao contrário de alguns países europeus, um plano para poder fazer a vacinação. E, surpreendentemente, com toda a categoria, o ministro da Saúde lançou, na manhã de ontem, um plano nacional de vacinação para a Covid-19 que surpreendeu a todos. Afinal de contas, o Brasil é doutor em logística de vacinação, não é, Fernando Gessi? Acho que o governo vem dando aí, mostrando pelo menos que tem ali a intenção de se organizar com relação a isso. Ou seja, nós temos a estrutura toda pronta, nós estamos preparados para isso. É aquilo que nós sempre falamos aqui. O governo tem que tomar a frente disso. Eu já falo isso desde março. Eu não concordo com essa ação, até por uma questão de certa omissão do governo, em aceitar o que o STF faz, o que em aceitar o que o Congresso faz. Tem que sim, tem que se contrapor. Não, quem vai cuidar disso aí somos nós. Se der certo ou errado, a responsabilidade é nossa. O governo federal tem que chamar a responsabilidade para si, como foi feito agora com relação à vacina. Agora, existe uma preocupação muito grande, que é o seguinte: primeiro, seringa, luva, máscara, algodão, álcool, essa logística de compra, isso tudo também tem que ser concentrado ali no governo federal para evitar essa palhaçada toda que nós vimos aí com relação à corrupção. O próprio Covas ontem falou, olha, quem vai ter que cuidar dessa parte são os municípios. Pelo amor de Deus, os municípios estão todos quebrados, nós estamos todos arrebentados. Não sabem nem se vão conseguir comprometer ou conseguir fazer com que as coisas que em 2021 aconteçam. Então, o governo federal sim tem que tomar a frente disso aí. Agora, nós temos um problema, né? Não adianta termos plano de vacinação, temos tudo comprado e não temos vacina. É essa agora que é o grande trabalho do governo em adquirir. Qual vacina? Do COVAX Facility, que nós temos ali 42 milhões? Da AstraZeneca? De Oxford? Da Coronavac? Não sei. Só sei que nós precisamos agora resolver esse problema. Apostamos em uma e deu errado. Agora, espero que tudo isso aí seja resolvido o mais rápido possível. Pois havia um desespero muito aparente do governo do estado de São Paulo, em que a vacina Coronavac, do Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, fosse recusada pelo governo federal. E o ministro disse tranquilamente que todas as vacinas que serão produzidas aqui no território nacional serão adquiridas pelo governo federal para que possa também ser incluída aí nesse plano de vacinação. Você acha que deu tranquilidade para o governador do estado de São Paulo ou, de uma certa forma, o ministro quis dizer para ele ficar tranquilo e parar de perturbar? Padilha. Olha, eu acho o seguinte, muito do barulho é da própria imprensa, entendeu? Se você for analisar as falas do Bolsonaro, ele repetiu várias vezes que todas as vacinas que forem devidamente aprovadas pela Anvisa iriam ser adquiridas se fosse para ser o melhor. Ele fala mais disso do que uma vez que ele falou que da China ele não compraria, né? Então a mídia fica batendo muito nisso para criar esse clima de guerra que eles adoram criar o atual governo. Agora, eu acho o seguinte, eu volto a dizer, estão apostando tudo na vacina, nós poderemos estar daqui 3 anos dizendo, puxa, graças a Deus, né? A vacina apareceu e estamos todos bem. Como daqui 3 anos a gente pode estar, puxa vida, tentamos a vacina e olha quantas pessoas com sequelas. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, porque se vocês forem prestar atenção, olha só como é o vírus da fortuna. A própria Pfizer, que é o maior laboratório de todos, aí mundialmente conhecido, no contrato com os governos todos, do mundo todo, tem uma cláusula que diz o seguinte, não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Ou seja, Adilson, esse é o melhor negócio do mundo.
Eu produzo aquilo que vocês têm necessidade de usar, mas não garanto se ele vai funcionar. Como é que pode? Será que são poucas pessoas, como eu aqui na Jovem Pan, dizendo para você que está nos ouvindo o seguinte: pesquise. A ivermectina. Vazou um áudio agora, essa semana, até o Alexandre Garcia fez um áudio de 12 minutos falando sobre um dos maiores pesquisadores do mundo, no Congresso Nacional lá dos Estados Unidos, pedindo, implorando para usar a ivermectina para o tratamento do Covid. E ninguém dando ouvido para esse cara. Nós temos vários amigos médicos que estão dizendo que usou, que deu certo. Pega na África, os índices da África, um país pobre, de não sei quantos milhões em certos países lá, com 300, 120 casos, porque eles já tomam ivermectina e cloroquina há muito tempo. Então, quer dizer, sabe, a gente fica falando de vacina aqui, mas eu não consigo ficar sem dar esse alerta. Veja bem, repito, tem uma cláusula que eles não garantem que vai funcionar. Quer dizer, eu quero ser contratado para isso também, Adilson. Viu, Jéssica? Eu também quero ser contratado. De prometer entregar um serviço que eu não vou dar garantia que ele vai funcionar. Mas o seu desespero, ou a sua ganância, ou a ganância de poucos, está enfiando isso goela abaixo na população brasileira e na população mundial. Esse é o tal verdadeiro vírus da fortuna. E olha só, um problema que não é só do Brasil, mas aqui no Brasil acabou virando um grande problema. 7 milhões e 700 mil jovens trabalham hoje em empregos precários, o que aponta uma pesquisa. O dado considera trabalhadores de até 24 anos, fragilidades de renda e estabilidade estão entre os aspectos considerados. Eu acho que isso é de uma política equivocada que foi implantada no Brasil de muito tempo, onde o jovem não consegue ter uma preparação vocacional para poder saber qual o caminho ele vai poder trilhar na sua vida profissional. Você acha que isso tem a ver, Fernando Gessi? Olha, esse problema que acontece aqui no Brasil, ele é o reflexo de 520 anos de irresponsabilidade de todos os nossos governos com relação, primeiro, à educação. Segundo, nós temos aqui os nossos jovens hoje, essa galera toda aí que está estudando, eles são condicionados a fazerem o que for necessário. É a média, ou seja, nós não temos aqui um trabalho de educação onde nós preparamos a nossa juventude para serem empreendedores, para serem pessoas que enfrentam a vida com a cabeça erguida e com o peito aberto. São pessoas que têm medo de se exporem. Hoje nós não temos aqui, quando nós falamos da educação, e eu posso falar porque eu conheço a educação americana, a inglesa, a educação da portuguesa, a educação da Austrália, todas essas crianças, elas sofrem um processo ali dentro, desde o comecinho, onde eles são instigados a serem vencedores. O esporte, por exemplo, é uma das coisas que ajuda muito nesta formação. E agora nós estamos vendo o quê? Nós estamos discutindo o reflexo de tudo isso. Nós temos uma CLT que ela é tão ruim para o empregador quanto para o empregado. O empregador daqui nesse país é tratado como lixo, é tratado como explorador, certo? Vai lá em São Paulo, no Fórum Trabalhista, vai lá, dá uma olhada na quantidade das filas. Será que todos aqueles patrões que empregam aquelas pessoas são todos ordinários? Então é isso que nós precisamos mudar. Nós temos que mudar a mentalidade do brasileiro, mas, infelizmente, tudo começa pela educação. Quando eu falo educação, é ensino, lógico, né? Tudo começa por ali. O que nós queremos formar? Ativistas políticos? Militantes políticos? Ou nós queremos formar profissionais? Ou nós queremos formarmos líderes? Olha só a nossa classe política, que desastre que ela é. Entendeu? Então, gente, é complicado. Nós só discutimos aqui efeito. Vamos começar a discutir um pouco da causa também, né? Pois é, aqui em Presidente Prudente, a gente ainda tem duas grandes instituições que, de uma certa forma, facilitam o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Estou falando da Guarda Mirim e também do Pequeno Trabalhador. São duas entidades que têm hoje um grande valor para a nossa sociedade. Pouquíssimas cidades no Brasil podem contar com esse tipo de trabalho. Mas, além disso, nós sabemos que a falta de escolaridade adequada, de qualidade e também oportunidade de treinamento para esses jovens dificulta muito isso também, né, Padilha? Olha, Adilson,
Se você lê o Economista, o que ele fala? Tem uma relação direta muito com a falta de experiência do jovem. Aí, quando você fala em mexer e flexibilizar a lei trabalhista brasileira, vem aqueles loucos que acham que o Brasil é um país das maravilhas, que só quer apostar na obrigação do Estado, mas não consegue entender que o Estado não tem essa condição ainda, muito até por causa dos governos desastrosos que nós tivemos, não pode dar oportunidade de trabalho para o jovem. O meu pai era marceneiro, o senhor Noé Padilha. Eu me lembro quantos pais chegavam na época de mão dada com o filho mais novo e falavam assim, seu Padilha, ensina o ofício para o meu filho, porque ele não vai ter condição de estudar. E hoje, até a gente encontra com pessoas que me falam assim, pô, você é filho do seu Padilha? Pô, eu sou marceneiro e meus filhos estudam e eu crio minha família porque o teu pai me ensinou uma profissão. Então, enquanto houver essa bandeira ideológica relacionada ao trabalho do jovem, a ele poder trabalhar, se criasse um regulamento, se criasse os procedimentos, não teria problema nenhum. O Jesse contrataria na empresa dele de software, o menino começar a aprender a se atualizar com informática. A gente contrataria, por exemplo, na Jovem Pan, entendeu? Eu contrataria lá onde eu presto serviço, nas empresas que eu presto serviço, mas você põe um jovem para trabalhar, você, empresário, é colocado como bandido, né? Você é colocado como se fosse um estuprador. Olha, eu vou dizer para você, para isso, para mais, que onde já se viu um jovem de 15 anos de idade, que já anda de moto escondido, faz tanta barbaridade escondida, fica na rua fazendo tanta bobagem, botar ele para trabalhar no escritório de contabilidade, numa marcenaria, numa empresa de tecnologia. Então, esse é o resultado. Lógico que os jovens não sabem para onde ir. E quando eles chegam na idade de ir, a primeira coisa que se pergunta, Adilson, você tem experiência? Não, eu não tenho experiência. Malemar estão fazendo tiro de guerra. Nem o tiro de guerra estão fazendo mais. Pois é. Bom, para a gente finalizar, vamos voltar a falar aqui só um pouquinho para a gente terminar a nossa edição de hoje, a respeito da afirmação do ministro Pazuello, dizendo que todas as vacinas que serão produzidas aqui no Brasil, inclusive até a Coronavac, para salvar aí um contrato unilateral feito pelo governo de São Paulo com o laboratório chinês, o ministro chegou a anunciar para governos naquela famosa reunião, governadores naquela reunião, que a compra de vacina do Instituto Butantan e de laboratório chinês, ela seria autorizada, mas foi desautorizada no dia seguinte pelo Bolsonaro. E hoje nós sabemos que a afirmação de ontem, no lançamento do Plano de Vacinação Nacional, ele diz que todas as vacinas produzidas aqui no Brasil, elas serão aceitas e serão inclusas no SUS. Agora, tem um pequeno detalhe, né? Havia uma defesa do governador do estado de São Paulo dizendo que todas as vacinas, em caso emergencial, que tivesse aprovação de alguma agência internacional de outro país, poderia ser aqui aplicado no Brasil. Nenhuma agência internacional e nem a Anvisa recebeu nenhum protocolo para poder analisar a aprovação de uma vacina para ser aplicada em suas populações. E aqui no Brasil também não. Então, o que se cria aí nessa situação? Mais insegurança ainda para a população que vai tomar essa vacina, Fernando Jesse? Eu não vou entrar nem muito na fala do Dória, porque realmente ele acha que ele é o governador dos Brasis, vamos dizer assim, né? De todos os nossos estados, né? Então, nós temos aqui duas lideranças nacionais. Ele acha uma e o nosso presidente Bolsonaro a outra. Mas eu vou me ater a um detalhe dessa entrevista, aí, dessa fala que o Pazuello disse. Ele chegou a questionar por que tanta angústia com a vacina? Bom, eu vou responder da minha parte, de outras pessoas e de outras coisas que eu li. Eu acho que essa angústia é válida, ministro, porque nós temos 720 mil empresas fechadas. Porque nós temos hoje 200 mil dessas 720 mil são de pequeno e médio porte. Nós tivemos aí 8 milhões de pessoas que perderam o emprego. Nós temos aí, principalmente dentro da grande parte das prestadoras de serviço, porque nós tivemos uma queda do PIB de mais de 10%. Nós tivemos também ali, poderemos chegar, né, em dezembro e também em janeiro do ano que vem, a mais de 20 milhões de desempregados. E voltamos a ter ontem, né, praticamente, quase 1.000 mortes por dia e poderemos chegar a 190 mil brasileiros que perderam a sua vida de Covid ou por conta da Covid. Então, ministro, eu acho que a angústia do brasileiro é porque ou nós tomamos realmente uma providência e apostamos em alguma solução,
né? Ou conforme o Padilha disse aí, alguns remédios são importantes sim e curam porque até meu pai, né? Meu pai também pegou Covid e também foi curado com uma lista de remédios que nós não vimos serem dadas no Sistema Único de Saúde. Ali foi só melhoral, outra Novalgina e sei lá o que, e voltar para casa. Se você não morrer, você volta amanhã. Isso ninguém falou. Então vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, vamos ter um pouquinho mais de consciência, porque não é angústia, não. Já quase chega a ser desespero, ministro. Vamos ajudar o Brasil. Pois é, e o ministro afirmou que o Brasil tem capacidade de logística, porque nós temos aqui companhias aéreas, nós temos a nossa Força Aérea Brasileira, temos uma estrutura planejada e pronta que já desenvolve várias outras campanhas de vacina em todo o território nacional. Na questão da vacina da Coronavac, você acha que essa vacina, que essas vacinas ou todas as outras irão atender a essa logística, Padilha? Olha, eu acho que tem o sistema SUS, né? O sistema SUS do Brasil, como logística, ele funciona muito bem, até inclusive para atendimento em massa. Agora, eu acho aqui a gente volta a ver de novo, né? A matéria ela é induzida a desmerecer o ministro. E o ministro está na dele, ele sabe o que tem que fazer e o tempo que tem que fazer. Veja bem, as pessoas não podem se enganar, a imunização total, se as vacinas derem certo, vai levar de 12 a 16 meses, por causa do tamanho do Brasil e da quantidade. E o que não fala, ou poucas pessoas falam, que já tem negociado mais de 300 milhões de doses. Entendeu? Então, quer dizer, não é um Ministério da Saúde totalmente desprovido, não. É que ele, normalmente, Adilson, quem faz, no Exército, quem prestou academia, quem viveu a rotina militar, os militares têm com eles uma coisa que é mais ou menos assim, tudo no tempo da hora, nada antes, nada depois. É assim que eles são treinados, entendeu? Só que o pessoal ainda não se acostumou com isso. Por exemplo, a Coronavac, bateram tanto, eles começam dizendo assim, Bolsonaro negou que vai comprar vacina, eu já falei sobre isso, vai comprar todas as vacinas que passarem pela Anvisa. Aí eu te pergunto, o Bolsonaro está errado? Eu te pergunto, o Bolsonaro está errado ontem de afirmar que ele não vai tomar a vacina? O que essa mídia, ou esse pessoal do selo azul não percebeu ainda, que nós temos um presidente que não é paz e amor como os passados a gente já teve. Que não é aquele cara que anda de terno e gravata, toma vinho com a garrafa de 45 mil, ele toma Coca-Cola no bico, come arroz, feijão e ovo. Talvez seja por isso que ele está onde ele está hoje. Talvez seja por isso que a população cansou de tudo isso. Então, eu acho que tem que dar tempo ao tempo e tudo no seu tempo vai acabar dando certo. Então, tá bom, a gente vai terminando a nossa edição desta quinta-feira, do dia 17. Voltaremos amanhã com a edição de sexta-feira, agradecendo aqui os nossos participantes e comentaristas, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. E a você, ouvinte da Jovem Pan, continue ligado e até amanhã.